Olá, 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 pessoal! Eu sou o professor Durval Filho, iniciando agora mais uma aula remota. Hoje nós estudaremos sobre o sujeito. Para tanto, utilizarei o YouTube e um vídeo animado no canal Soltando Verbo. Então, o sujeito é um termo essencial. A oração é a frase que apresenta um verbo. Tá ok? Então, para a gente entender o sujeito, a gente tem que saber o que é uma oração. Toda oração apresenta um verbo. Então, o verbo se relaciona com o sujeito. Tá? O verbo, ele, a oração, tá? A gente tem que entender que o sujeito é um termo essencial. O sujeito é o ser de quem se fala na oração. Pode realizar ou sofrer a ação verbal. Tá? Então vamos lá. O sujeito é o ser de quem se fala na oração. Veja, Fernanda ensina gramática. Tá? Fernanda é o sujeito que realiza a ação verbal, a ação de ensinar. Olha o outro exemplo. Isa e Gi foram convidadas para o plantão. O sujeito recebe a ação verbal. Então, o sujeito é o ser de quem falamos na oração. Tá? Vamos ver as classificações do sujeito. São 5. O sujeito determinado simples apresenta apenas um núcleo. Olha o exemplo. Tá? Fernanda ensina gramática. Fernanda é um núcleo. Ó, outro tipo de sujeito. O sujeito determinado composto apresenta mais de um núcleo. Tá? Diferente do sujeito simples. Olha o exemplo. Isa e Gi foram convidadas para o plantão. Eu tenho 2 núcleos, Isa e Gi, tá? Não existe mais de um sujeito numa oração. Se tem 2 núcleos, chama-se sujeito composto. Ó, cuidado com palavras no plural. As alunas aprendem rapidamente. O sujeito as alunas é simples, mesmo sendo plural. É apenas um núcleo, tá bom, gente? Outra classificação do sujeito. Sujeito desinencial, sujeito oculto ou elíptico. Tá? A gente detecta o sujeito pela terminação verbal, pelo final do verbo. Olha o exemplo. Acabei a tarefa de inglês. Quem acabei? Eu. Ó, a conjugação do verbo acabar ei indica primeira pessoa do singular eu. Então, sujeito desinencial oculto. Sujeito indeterminado. Não se identifica quem é o sujeito. Sujeito indeterminado. Pegar o meu estojo. Olha só, alguém pegou. Quem pegou? A gente não sabe quem. Verbo na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. Ó, sujeito inexistente. Não existe sujeito. Sujeito inexistente. Não existe. Ó, isso ocorre quando o verbo expressa um fenômeno da natureza. Chover, ventar. Tá? 2. O verbo haver é usado com sentido de existir ou tempo decorrido. Ok? O verbo fazer é usado para indicar tempo decorrido. Olha os exemplos. Chove muito nessa cidade. Não haverá aulas hoje. Cheguei há 10 minutos. Faz muitos meses que o vírus surgiu. Olha, esses casos aí é oração sem sujeito. Verbos impessoais não apresentam sujeito. Agora, gente, vamos para o resumo da nossa aula. Ó, então a gente tem
O sujeito. O que é o sujeito? É o ser de quem se fala na oração. Pode realizar ou sofrer a ação verbal. Então a gente tem 5 tipos de sujeito. Sujeito indeterminado. Não se identifica quem é o sujeito. Tá? O verbo fica na terceira pessoa, do plural. Sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito inexistente, o verbo expressa um fenômeno da natureza. Ou o verbo haver é usado no sentido de existir, ou tempo decorrido. Ou o verbo fazer é usado para indicar tempo decorrido. O sujeito desinencial, ou sujeito oculto, ele é detectado pela terminação do verbo. O sujeito composto apresenta mais de um núcleo, ok? Então, gente, é isso. Assim a gente encerra a nossa aula sobre sujeito. Espero que tenham aprendido. Um grande abraço e até a próxima.